Comunista, socialista, esquerdista e variações ridicularistas e pejorativas tomaram conta de boa parte das discussões sobre política nos últimos anos. Mas afinal, o que é comunismo? Bom, o comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que tem como objetivo promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, na qual não existem classes sociais e que seja baseada nos meios de produção como propriedade de todos os indivíduos. A ideia central é formar uma sociedade apátrida, ou seja, sem estar sob a regência de um Estado. De certo ponto de vista, o comunismo é considerado o oposto do capitalismo, por considerar que o conceito de propriedade privada do capital é abusivo, servindo apenas a uma minoria. Dessa forma, enquanto o capitalismo valoriza a propriedade privada individual, o comunismo considera que toda a sociedade é proprietária dos meios de produção. Considerando um ponto de vista histórico, o comunismo é considerado como o ápice da evolução humana, no qual a sociedade se organizaria de modo a abolir desigualdades. Essas desigualdades seriam as responsáveis pelos problemas sociais, como a violência e a miséria. O termo comunismo tem como origem a palavra latina communis, que significa comum, em junção ao sufixo grego ismo, que é responsável por designar sistemas de ideias e crenças. De modo geral, o comunismo pode ser considerado como a etapa final de uma implantação e evolução de um sistema socialista. Teoriza-se que ele seria posto no momento em que o Estado sofresse sua extinção. Dessa forma, emergiria uma sociedade na qual todas as riquezas seriam divididas de forma igualitária, entre todos os que contribuíram, de alguma maneira, com sua força de trabalho. Nesse sentido, o primeiro momento do comunismo se daria a princípio pela chegada do socialismo, no qual a propriedade privada seria estatizada e a máquina estatal seria gerida por um partido de viés socialista. Em um segundo momento, o Estado seria abolido e todo o poder seria designado ao povo, culminando no comunismo de fato. Não restariam mais governos, países ou divisões territoriais, e principalmente acabariam as desigualdades de classes sociais. Isso, entretanto, nunca aconteceu. No campo teórico, então, o comunismo teria como característica principal uma sociedade na qual os meios de produção, como fábricas, fazendas, minas e outros, seriam públicos, mas sem pertencer ao Estado, pois não haveria Estado. Assim, o comunismo é uma ideologia que tem como principal objetivo restabelecer o que se conhece como estado natural em uma sociedade sem classes sociais. O modo de produção dessa sociedade estaria liberto da alienação do trabalho, favorecendo a todos igualmente. Nesse sentido, outra importante característica do comunismo é a luta de classes, uma vez que para atingir o ideal de uma sociedade igualitária, seria necessário desafiar as elites dominantes. Assim, em uma sociedade comunista, o trabalho não teria um aspecto negativo de mercadoria, como acontece no capitalismo, e as pessoas trabalhariam livremente com prazer. Ao contrário do que muita gente pensa, a origem do comunismo não veio do marxismo de Karl Marx. Na verdade, ele remonta aos tempos da antiguidade, nos quais as sociedades tribais viviam em comunismo, e da Idade Média, sob as ideias do comunismo cristão, também conhecido como comunismo religioso ou anarcocomunismo. Os primeiros pensamentos mais claros a buscar a definição do comunismo foram originados de Platão no texto A República. Nele, descreve um estado no qual bens, esposas e filhos seriam compartilhados por todas as pessoas. Seria então um governo sem a ideia de propriedade privada, ou mesmo de constituição familiar. A união sexual seria temporária e a criação dos filhos estaria sob a tutela estatal. Muitos séculos depois, o comunismo viria a florescer com a Igreja primitiva, no livro Atos dos Apóstolos da Bíblia. Tempos depois, na Idade Média, as desigualdades criticadas e a defesa da queda da nobreza pelas mãos dos revoltosos camponeses comporiam a ideia de comunismo da época. Já no século XVI, assistindo à ascensão da burguesia mercantil, outras críticas passariam pela relação dos valores medievais. A obra A Utopia, de Thomas More,
filósofo britânico que viveu entre 1478 e 1535, retrata bem esse cenário. No século XVIII, com o iluminismo e as críticas à propriedade privada, a ideia comunista ganha corpo, principalmente por meio dos pensadores mais influentes da época, como o francês Jean-Jacques Rousseau. Apesar de todo esse histórico, as ideias modernas de comunismo só foram ser definidas por meio de Karl Marx e Friedrich Engels, considerados os fundadores do que conhecemos por socialismo científico. Sob forte influência das decorrências da Revolução Industrial no século XIX, o contexto econômico-social da Europa encontrava um capitalismo em plena ascensão, ao mesmo tempo em que a maioria absoluta da população vivia em condições precárias. Nesse cenário, a teoria marxista pregava a luta de classes, sendo que toda a história da humanidade é permeada pelo antagonismo de uma classe opressora e a outra oprimida. Na sociedade capitalista, essas classes são representadas pela burguesia, dona dos meios de produção e das riquezas, e o proletariado, dono apenas da própria mão de obra. Assim, as ideias socialistas de Marx e Engels propunham a abolição da propriedade privada, a socialização de todos os meios de produção e, consequentemente, o fim das desigualdades entre as classes e do trabalho. Para os dois pensadores, quando a classe dos proletariados conseguisse entender sua situação de opressão e se organizasse, seria possível lutar pelo fim das desigualdades, culminando no fim do próprio Estado. Apesar de dar nome a vários partidos políticos em todo o mundo e ser utilizado com frequência em discussões e obras literárias, o comunismo nunca existiu, de fato em escala nacional. Algumas pequenas sociedades inspiradas no modelo existem, mas não é possível falar em um país comunista nos dias de hoje. O Manifesto Comunista é uma obra que foi publicada pela primeira vez no dia 21 de fevereiro de 1848, sendo reconhecido historicamente como um dos tratados políticos com maior influência do mundo. Foi comissionado pela Liga dos Comunistas, tendo sido elaborado pelos próprios pensadores, pais do socialismo científico, Karl Marx e Friedrich Engels. O Manifesto do Partido Comunista expressa todo o programa, propósitos e objetivos da Liga dos Comunistas. O documento foi escrito em um cenário de grande processo de lutas, nas revoluções de 1848, também conhecidas como Primavera dos Povos. Essa revolução durou quase um ano, atingindo os principais países da Europa. As reivindicações eram reformas sociais, buscando a diminuição da jornada de trabalho, de 12 para 10 horas diárias, e o voto universal, que era apenas para homens nesse primeiro momento. Marx e Engels trazem no documento uma análise histórica de todas as formas de opressão social, situando a burguesia como a classe opressora de seu contexto. Ainda assim, citam sua importância revolucionária ao destruir o poder da monarquia e da igreja, valorizando a liberdade econômica, mas, ao mesmo tempo, explorando o operário como mercadoria. O manifesto traz uma crítica dura ao modo de produção do capitalismo e à maneira como a sociedade foi estruturada no seu contexto. Nesse sentido, o Manifesto Comunista objetiva criar as bases para a organização da Revolução Proletária, em busca do estabelecimento de uma sociedade igualitária. A simbologia comunista gira em torno da representação do trabalho e dos trabalhadores industriais e rurais de um país. Essas pessoas são as que compõem a classe proletária. Para representar esses dois grupos de trabalhadores, os símbolos utilizados e mundialmente reconhecidos até hoje são a foice e o martelo, em uma combinação específica em amarelo num fundo vermelho. Geralmente a foice e o martelo são associados com a estrela de 5 pontas, que representa tanto os continentes habitados do planeta, quanto os 5 componentes da sociedade comunista: camponeses, operários, exército, intelectuais e juventude. Atualmente, alguns países são considerados e classificados como nações comunistas, ainda que a essência da ideologia jamais tenha sido aplicada. Mais correto seria dizer que, no máximo, tais países são socialistas. República Popular da China, Cuba, Coreia do Norte, Laos, Transnistria e Vietnã são os países apontados como comunistas nos dias de hoje. É muito difícil classificar esses países como nações comunistas, porque na prática nenhuma delas atingiu esse tipo de organização.
O que é possível testar é uma aproximação dessas nações aos ideais comunistas, usando os mesmos como inspiração de organização social. Segundo a teoria marxista, eles estariam no estágio do socialismo. Os aspectos mais marcantes são em relação às políticas econômicas internas e externas. Críticas ao comunismo. Desde a sua difusão, o comunismo marxista-leninista recebeu oposição tanto da esquerda quanto da direita política. Vários críticos atribuem ao comunismo episódios de violação de direitos humanos, observados durante o século XX, como o genocídio ucraniano na União Soviética, ou o massacre de 1/4 da população da Camboja sob o regime de Pol Pot, e há críticas ainda ao funcionamento da economia comunista, considerada por Mises ineficiente e por Hayek inevitavelmente ligada à tirania. As principais críticas ao comunismo se assentam principalmente na ideia de que quanto maior a intervenção do Estado, mais negativa é. O fato é que muito se discute sobre o comunismo e se esse modelo seria possível ou apenas uma idealização. E você, acha que o comunismo pode ser implementado? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Aproveite, se gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal.